Oi meninas, vou falar com vocês sobre assédio moral no trabalho, que é uma conduta que acontece com frequência de forma recorrente e que constrange, humilha, faz a mulher se sentir mal, mas muitas vezes elas pensam: será que eu que estou exagerando? Será que é uma conduta normal dentro de um ambiente de trabalho e eu estou reclamando demais? Estou sendo a chata de não aceitar essa conduta, de não querer me enquadrar às supostas regras existentes? E não. Na maioria das vezes, a mulher sofre assédio moral e muitas vezes não sabe que está sofrendo. Por isso, eu trouxe aqui o conceito de assédio moral para que vocês consigam melhor entender e eu vou trazer exemplos claros para que vocês entendam realmente o que é o assédio moral. Meu nome é Priscila Machado, sou pós-doutora em Direito e estou aqui para facilitar essa explicação para vocês. Então, o que é o assédio moral? É a conduta abusiva, repetitiva e intencional que degrada as condições de trabalho. É diferente de uma bronca isolada, porque na bronca isolada, às vezes a pessoa até passa do limite, não deveria fazer daquela forma, mas aconteceu diante de uma situação. O assédio moral, ele se repete ao longo do tempo. Ele é intencional. Muitas vezes é direcionado para uma pessoa específica. Dentro da equipe tem vários funcionários e o assédio moral ocorre somente com uma pessoa. Muitas vezes essa pessoa que sofre o assédio moral passa a achar que ela que não está fazendo as coisas adequadamente, que ela que está tendo problemas com aquela equipe, com o trabalho, não está sabendo se adequar a tudo aquilo, sendo que, na verdade, ela está sofrendo assédio moral. Quando essas broncas, constrangimentos, humilhações ocorrem com habitualidade e têm o propósito de humilhar ou excluir uma pessoa, isso é o assédio moral. E o que seria essa habitualidade? Habitualidade é algo que ocorre de forma rotineira. Não precisa ser, o assédio moral acontece todo dia às 5 horas da tarde. Ou tem que se repetir várias vezes durante o dia. Não, cada caso é um caso. Existem pessoas que vão sofrer assédio moral uma vez por semana, outras diariamente, outras várias vezes ao dia. Isso vai mudar de acordo com o caso, mas é uma conduta repetitiva que humilha a pessoa ou a exclui, ou a humilha, fazendo com que ela se sinta mal, menosprezando, desprezando a sua conduta, o seu comportamento, o seu trabalho, a tarefa que você fez, ou a exclui, como por exemplo, todos vão fazer isso, menos você. Todos vão fazer aquilo, menos você. Todos podem aquilo, menos você. Ou você tem que ir, mas de uma forma diferente, de uma forma humilhante, de uma forma vexatória. E aqui, o que acontece? Se quem te humilha é o seu chefe, é o dono, é uma pessoa que hierarquicamente está em uma posição acima, isso é o assédio moral. Mas quando há o constrangimento do funcionário por parte de outro funcionário que está na mesma hierarquia, muitas vezes as pessoas falam: não é assédio moral porque é um funcionário de igual hierarquia. Mas observe que ali também há um constrangimento, há uma humilhação que a empresa é conivente. Quando a empresa é conivente com algo, ela precisa ser responsabilizada por isso. Então, a empresa é responsável pela atitude dos seus funcionários. Ela não pode deixar que um funcionário constrange o outro, que um funcionário humilhe o outro, que um funcionário cause mal ao outro funcionário. Então, tudo isso tem que ser visto. E vamos lá, quais os exemplos que a lei reconhece? A exclusão proposital em reuniões, tarefas humilhantes, gritos em público, ameaças veladas, ignorar completamente o trabalho do funcionário, da funcionária no caso, aqui estamos falando para mulheres,
Sobrecarga desproporcional como forma de pressão para pedir demissão. E isso é o mais comum. Muitas vezes a empresa quer se livrar de um funcionário. Aí o que ela faz? Ao invés dela demitir, acertar tudo, pagar os direitos e tal, ela começa a obrigar o funcionário a pedir demissão. Como? Aumentando a carga horária, colocando para trabalhar em dias e horários que mudando os dias e horários, fazendo com que ela fique em dias e horários ruins, passando mais serviço do que ela tinha, colocando ela para fazer tarefas que ela até então não fazia e que ela já demonstrou que ela não quer fazer aquelas tarefas, que ela não se sente bem. Muitas vezes, essa composição do assédio moral, ela ocorre de forma vertical. O que é isso? O chefe e o subordinado. Então, como que é essa hierarquia? O chefe e o subordinado. Isso é a vertical. O subordinado está aqui e o chefe está aqui. Porém, pode ocorrer, como eu já disse, de forma horizontal. O que é isso? Colegas de trabalho, que têm a mesma função, só que um causa essa conduta humilhante sobre o outro. E ali eles têm a mesma hierarquia. Mas o que pode acontecer nesse momento? Alguém que está acima deles tem que se posicionar e falar: olha, você não pode fazer isso com seu colega. E se for o caso, até chamar esse assediador para uma justa causa, ou demiti-lo, ou mudar de setor para que ele não continue com essa conduta. Agora, o que a empresa não pode fazer é ignorar a situação e simplesmente não fazer nada, deixar que um funcionário continue a sofrer assédio moral. Em todos os casos, a empresa responde, porque a empresa é responsável pelo bem-estar dos seus funcionários. E o que você pode fazer uma vez que você está sofrendo assédio moral? Documentar tudo com datas e horários, guardar e-mails e mensagens que você reclamou, que você informou aos seus superiores o que está acontecendo. E aí você me pergunta: mas se for o meu superior que está fazendo isso comigo? Notifica, informa ele por escrito, de forma que você possa guardar essa mensagem. Escreve: eu não estou me sentindo bem com isso, com tal conduta, com isso, com aquilo. Registra num caderno pessoal, pega um caderno, começa a fazer a anotação de tudo que está acontecendo, porque com o passar do tempo vocês esquecem. Todo mundo esquece exatamente como ocorreu. Você lembra que sofreu assédio moral, mas você não lembra o dia, a hora, exatamente o que a pessoa disse, exatamente a atitude que a pessoa fez, por que ela te tirou da reunião. Às vezes, com o tempo, você passa a confundir. Por quê? Por exemplo, ela fez essa conduta por 10 vezes. Um dia ela disse que você não podia ir na reunião porque você tinha trabalho demais. No outro dia, porque você não terminou suas tarefas. No terceiro dia, porque você chegou atrasado. Sempre te excluindo das coisas. Com o passar do tempo, você já não lembra as 10 reuniões que você perdeu e que isso fez com que o seu trabalho fosse impactado, você já não lembra o motivo. Então, fica difícil argumentar quando você não lembra exatamente. Se você começa a anotar e lembra exatamente, isso facilita o trabalho de quem vai te auxiliar nisso. Você pode procurar o RH ou o sindicato e você pode ajuizar uma ação trabalhista. Quando nós falamos especificamente de assédio moral, o primeiro ponto que muitas pessoas olham é: cabe ação. Não, o primeiro ponto que nós temos que ver é a saúde mental dessa pessoa. Nós estamos em pleno 2026, em um momento em que o mundo vê a necessidade de cuidar da saúde mental e nós temos que divulgar essa informação para que menos pessoas se submetam a isso, para que mais pessoas vejam que essa conduta de assediar moralmente os funcionários é errada e que as pessoas consigam sair desse ambiente que só faz mal. Meu nome é Priscila Machado, sou pós-doutora em Direito. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre meus cursos, meus livros, pode clicar no link que está na descrição desse vídeo e até a próxima.